Convido os irmãos a estar abrindo a Bíblia em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. Nós vamos ler dos versos 14 até o verso 15 desse texto. E nós vamos falar essa noite sobre como nós podemos imitar a Deus no cuidado um com os outros. Quando nós estivermos cuidando um dos outros, e nos relacionando um com os outros, como que nós podemos, nesse relacionamento, estar imitando Deus. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o verso 13 e o verso 14. Diz assim a palavra do Senhor: Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os submissos, consolai os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outro em mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Amém. Irmãos, como será que Deus ele se comportaria se ele fizesse parte como membro da nossa igreja? Quais seriam as atitudes de Deus na vida da igreja, se ele pudesse ser um membro de igreja? Ou seja, quem faria o trabalho de cuidado com as pessoas? Será que ele mesmo fazia esse cuidado ou ele delegaria a alguém que fizesse este trabalho ou este cuidado? E será então que, se ele delegasse alguém, ele usaria pessoas como nós, como eu e como você, para cuidar de outras pessoas? Ou seja, se ele usaria você na vida de uma outra pessoa, como essas pessoas gostariam de ser tratadas por você? Como que essas pessoas gostariam de se sentisse no seu tratamento com relação a alguém enviado por Deus? E esses questionamentos, eles nos fazem voltar a esse texto. Se eles lhes houvessem perguntado sobre Deus, o que você teria passado para essas pessoas que estariam sobre o seu cuidado, sobre a sua vida? Assim, irmãos, será que pessoas veem Deus em nossas vidas? Será que as pessoas da nossa comunidade, da nossa igreja, ou as pessoas que nos conhecem, veem Deus nos nossos atos, nas nossas ações, como nós estamos a tratando, como nós estamos nos relacionando com as pessoas? Será que eles conseguem ver se nós estamos imitando Deus nestes relacionamentos? Isso porque nós corremos o risco para podermos ser bênção e sermos abençoados, mas também corremos o risco de não ser bênção e não ser caminho de bênção a outras pessoas. Nós reagimos. E será que nós também agimos com traços de Deus, com traços de compaixão, com traços de bondade e com traços de perdão? Será que nós escolhemos amar as pessoas como um estilo de vida, como Cristo fez, e não por aquilo que a pessoa possa nos dar ou possa nos oferecer, seja influência ou qualquer outra coisa? E assim, esse texto que nós lemos, ele nos traduz algumas coisas relacionadas a como nós podemos nos relacionar com as pessoas e, nesse relacionamento, nós imitarmos o cuidado de Deus nas nossas próprias vidas. O contexto aqui de Tessalonicenses é um contexto pelo qual o apóstolo Paulo ele faz exortações na vida daquela igreja sobre a segunda vinda de Jesus Cristo. Por causa da segunda vinda de Jesus Cristo e por falta do conhecimento sobre a segunda vinda de Jesus Cristo, eles tomaram algumas atitudes, e no qual o apóstolo ele faz essas exortações que nós podemos observar aqui nos textos que nós lemos. E esse texto ele fala sobre como tratar os líderes da igreja, como tratar aqueles que exercem a liderança na igreja. Ou seja, a partir do verso 14, há uma palavra para todos da igreja, mas principalmente uma palavra para o pastor, uma palavra para os presbíteros, uma palavra para os líderes, uma palavra para os frequentadores da igreja. Todos aqueles
que querem imitar Deus no cuidado um com os outros. Esses dois versículos trazem uma palavra para nós. O lugar da igreja em nossa visão de futuro. Ou seja, tudo o que Paulo vai pedir ou rogar são atitudes de Deus que eles têm para conosco. E Deus, Ele nos exorta e Deus nos confronta. Deus nos conforta. Deus, Ele nos auxilia, ou seja, auxilia aos fracos. Deus, Ele é paciente para com todos nós. E devemos imitar esses cuidados. A primeira coisa que nós podemos perceber no cuidado que Deus tem para conosco, que nós devemos imitar a Deus nesses cuidados, ele está relacionado no fato de exercer mutuamente, por causa desse cuidado, algumas características uns com os outros. E o apóstolo Paulo fala: exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, ou advirtam os insubmissos, como está em outra versão, em outra tradução. E essa palavra insubmisso ou ocioso, aqui são sinônimos, o apóstolo Paulo vai usar aqui a palavra parakeléu, ou seja, uma palavra que quer dizer exortar, pôr de volta na linha, ou chamar ao lado de. E essa expressão, então, exortar, aqui nesse sentido, aqueles que estão ociosos ou aqueles que são insubmissos, ele é um verbo mais forte do que aquele que aparece lá no versículo 12 desse mesmo capítulo. Há um senso de urgência, porque o apóstolo Paulo diz que ele roga e o faz isso seriamente. E Paulo está rogando que tenhamos 4 atitudes em relação aos nossos irmãos, em relação àqueles que estão na igreja. O primeiro pedido do apóstolo Paulo, ou a primeira atitude que o apóstolo Paulo ele coloca aqui, é que nós devemos exortar aos que estão errados, aos que estão insubmissos. E a palavra grega aqui, ataktus, ela significa o preguiçoso, o ocioso, aquele que está fora de linha. E o termo aqui, ele nos traz a ideia de um soldado que marchava fora de ordem. Ou seja, que o passo do soldado, ele estava em desconformidade com o passo dos outros. Ali na ordem unida, ele estava com o passo errado, ele estava com o passo trocado. E por ele estar marchando dessa forma, né, ele está marchando desalinhado dos outros soldados. E esse é o termo que ele nos mostra. Ou seja, significa que ele está agindo de forma insubordinada contra os seus superiores. E é essa expressão que é colocada, ou seja, aquele cuja vida ele está desalinhada com os propósitos de Deus na sua vida. Ou seja, ele está desalinhado com o que Deus quer dele, o que está errado doutrinariamente, ou aquele que tem um estilo de vida incompatível com aquilo que se diz crer. É uma pessoa que fala de uma forma e age de outra forma. E aqui nós podemos trazer aquele ditado, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Nós estamos mudando aqui o texto, porque é esse tipo de pessoa que o apóstolo Paulo está fazendo. É aquela pessoa que não vive da palavra, quer que os outros vivam e que os outros praticam aquilo que ele mesmo não consegue praticar, que ele mesmo não consegue fazer. Então ele está desalinhado, ele está doutrinariamente errado ou equivocado, uma palavra mais branda, né, nos nossos dias. Aquele que está errado, e aqui a ideia de aquele que está errado moralmente. E a questão moral, ela envolve muitas outras
característica, excetuando a questão sexual. Por exemplo, quando eu sou a favor do aborto, né, moralmente eu estou em desalinhamento com os preceitos que a Bíblia coloca de preservar a vida. Se todos os dias estão na mão do Senhor e o Senhor conhece todos os dias ainda a substância informe, então eu não tenho o direito de tirar essa vida. Eu não tenho o direito de apoiar, por exemplo. Então isso é uma questão moral, uma questão de que eu sou propenso a desobedecer às leis, né? E eu já falei aqui uma vez dos irmãos, né, que eu conheci um pastor, esse dia que passou um e-mail e dizendo que já está no 10º ano de pastorar, e ele tinha um carro velho, não era tão velho, mas aquele Gol quadrado, e ele falava assim: meu carro eu nunca paguei o PVA, e eu ando com uma nota de, naquela época, R$50, para na hora que uma vez que parasse eu poder subornar o guarda em dólar. Então aquele que está pregando alguma coisa, porque eu estou falando de alguém que tem um conhecimento, mas a sua prática ela é distorcida de outra. Então ela não tem uma congruência, ela não tem uma firmeza, então há um desvio doutrinário, porque não tem a firmeza doutrinária conforme o apóstolo Paulo ele coloca aqui. E aqui então essa palavra exortar, que o Paulo está falando, exorta-vos, né, a esses que são insubmissos aos ociosos ou aos preguiçosos, é a mesma palavra. Ele confronta, e confrontar é pôr na mente, é comparar uma verdade final, bíblica, com aquilo que ele está fazendo. Então, você confrontar, a palavra exortar é que ele está dizendo que você deve confrontar essa pessoa diante de certas atitudes erradas que ela está fazendo, que elas é incompatível com aquilo que as Escrituras Sagradas nos falam. E aqui, no contexto de Tessalônica, no qual foi escrito essa carta, ela estava relacionada com alguns daquelas comunidades que, por falta de conhecimento sobre a doutrina da volta de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo vai voltar, sobre a escatologia, eles estavam deixando de trabalhar para poder esperar o Messias voltar. Então você pensa, a igreja agora está esperando Jesus voltar e ninguém quer fazer mais nada. Ninguém quer trabalhar, ninguém quer desenvolver os seus dons, ninguém quer fazer os seus talentos. Está todo mundo esperando Jesus voltar. Né? Já pensou, ele estava esperando até hoje, mais de 2000 anos, esperando Jesus voltar. E o apóstolo Paulo, então, ele está exortando contra essas pessoas que deixam de fazer as coisas na vida da igreja por causa de um pensamento ou de uma atitude mental, que aqui é mental em relação às Escrituras Sagradas. E há muitos que às vezes podem dizer algumas coisas. Por exemplo, em relação à saúde, alguém pode dizer assim: eu só creio se for através dos médicos. Mas tem outros que falam assim: eu não creio através dos médicos e remédios. Eu só creio que cura só através do poder divino. Aí ele vai no médico, o médico passa um monte de remédio e chega lá e joga tudo fora. Está sempre esperando na ociosidade. Eu vi um depoimento de uma mulher com 10 filhos, e por causa de ter 10 filhos, ela ganhava quase R$500, era 470 e poucos reais do Bolsa Família. E ela falou assim: é o suficiente para mim alimentar os meus 10 filhos. Ninguém deles precisam trabalhar. 10 filhos com 20 anos, que podia trabalhar, não trabalhar, esperando na ociosidade. E o repórter perguntou: mas o que você come? Eu como de manhã cuscuz, meio-dia cuscuz e à noite cuscuz. A farinha de milho é a mais barata que você possa ter. R$1 você compra um quilo. Então passava o mês todo comendo lá o cuscuz lá no Nordeste. É desse tipo de pessoas que o apóstolo Paulo está falando aqui. E eles estão tidos como pessoas insubmissas, que não querem trabalhar. E no nosso contexto, nós podemos traduzir, e a gente está de uma forma até um pouco fora do termo grego, mas que nós podemos aplicar.
é aquele que é crítico demais, que não faz nada, está sempre criticando aquilo que os outros estão fazendo. Ou é aquele que é fofoqueiro, está sempre reparando na vida dos outros e nunca olhou para a sua própria vida, nunca olhou para os seus próprios defeitos, não foi enxergando o defeito dos outros. É aquele que trata mal a família, aquele que é infiel ao cônjuge. Ele se enquadra naqueles que são insubmissos. E nesse contexto que o apóstolo Paulo está falando, é todo aquele que está fora do padrão. E o padrão aqui é o padrão bíblico, o padrão das Escrituras Sagradas. Quando a igreja nossa, a igreja presbiteriana, foi, na época de 90, fretavam aviões para levar, e não somente a igreja presbiteriana, mas todas as igrejas evangélicas, para conhecer o crescimento do trabalho na Coreia do Sul, uma equipe nossa da igreja presbiteriana foram, alugaram o avião e foram para lá. Não com recurso da igreja, mas recurso próprio para cada um. E eles ouviram assim, uma história de uma mulher que ela chegou com o colchão e as panelas e disse que ia vir morar na igreja. Era uma igreja muito grande, uma igreja com quase 1000 pastores. E o diácono tomava conta da igreja, ele falou assim: a senhora não pode vir para cá. A senhora não pode trazer o seu colchão, não pode trazer as suas panelas, você tem que ficar na sua casa. Você não pode trazer isso para a igreja não é um lugar para morar, a igreja não é um lugar para morar a Deus. E ela insistia, aquela coreana: eu quero ficar aqui, eu quero morar aqui. Até que o diácono perguntou: mas por que você quer morar na igreja? Ela disse: porque o meu marido daqui, ele é diferente do meu marido de lá. O meu marido da igreja é um santo, um homem formidável, mas o meu marido de casa, ele é um diabo. Ele traz o inferno para dentro da nossa casa. Por isso que eu quero morar aqui. E daqui eu não vou sair, eu quero morar aqui, porque eu quero viver esse marido aqui. É esse tipo de coisa que o apóstolo Paulo está dizendo. Aqueles que saem fora do padrão. Então, exortar, ele não carrega um sentido negativo ou gritar, ou esbravejar. Exortar carrega uma atmosfera de falar sobre o que é certo, mas também de ouvir aquele que errou. Exortar com graça, não demite assertividade e nem admite a gritaria, mas fala a verdade com um tom de firmeza e misericórdia. Como confrontar as pessoas imitando a Deus? Como que nós podemos fazer isso? O apóstolo Paulo fala: irmão, se alguém for surpreendido em algum pecado, Paulo fala em Gálatas, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Gálatas 6:2. Ou seja, devemos confrontar as pessoas com a motivação de Deus. E qual é a motivação de Deus? É restaurar, é reconstruir, é vê-lo crescendo. E aí diz o texto: chame ao lado, sozinho, você, e não diga para outros. Faça sem a motivação do homem. E a motivação do homem sempre é vingar, mostrar que estava certo e o outro errado. Mas com o padrão correto de ouvir e de aconselhar, cada um tendo o Espírito que Deus coloca. A segunda coisa que nós podemos entender, que nos mostra o texto, é que quando nós estamos tratando dos irmãos como imitadores de Deus, diz o texto que devemos confortar os desanimados. Primeiro é exortar os insubmissos, mas agora é confortar os desanimados. O verso 14 fala: exortando vocês, irmãos, a que advirtam os insubmissos, confortem. Confortem os desanimados, auxiliem os fracos e sejam pacientes com todos. E a palavra desanimados aqui, o livor psicos, ele quer dizer desencorajados, abatidos, tímidos, desanimados.
Ou seja, aqui no contexto de Tessalônica, eram os que estavam perdendo os seus entes queridos. Está falando daquelas pessoas que têm um parente, o parente morreu, o parente faleceu, e as pessoas ficaram tão desanimadas, eles ficavam tão desencorajados, se ficavam tão abatidos e tímidos. E assim, os que estavam perdendo o ânimo por um problema talvez prolongado, era outra situação, havia uma situação que havia instalado, era um problema que não se resolvia, e as coisas se estendiam cada vez mais, e esse problema prolongado, ele trazia desânimo, e traz desânimos, porque quando nós estamos vivendo situações adversas, e as situações são longas, são prolongadas, e elas não se resolvem, e isso nos abate, e tira o nosso vigor físico, e tira o nosso vigor espiritual, e nós perdemos a capacidade até de adorar a Deus, até de servir a Deus. Então está falando sobre esse tipo de pessoas, porque alguma coisa passou na vida das pessoas, e as pessoas agora se tornaram tão desanimadas. E com isso perderam a esperança. Os que estavam desgastados por causa de um certo sofrimento, era uma outra situação. Os irmãos entendem que a igreja vivia em momentos de perseguição, e os sofrimentos que muitas vezes a própria vida nos coloca, diante das conjunturas, sejam econômicas, sejam conjunturas sociais, sejam conjunturas de relacionamento, ou a própria vida, o fato de viver, às vezes nos traz grande sofrimento. E esse sofrimento nos traz desânimo, nos traz tristeza, nos traz angústia. Às vezes nós estamos bem financeiramente, de uma hora para outra, nós perdemos tudo que nós tínhamos. Nós acabamos devendo todo mundo, e a gente não sabe como sair, e é uma situação complicada, difícil. E nós nos abatemos porque nós não temos como resolver a questão na última hora. Às vezes é uma doença em que se aloja na nossa vida, e o tempo passa e nós não conseguimos ver, não conseguimos enxergar a cura daquela doença, e nós vamos nos abatendo. Vocês já perceberam que quando algumas pessoas descobrem que tem câncer e que aquilo abate tanto, e que muitas das pessoas morrem rapidamente? Porque eu creio que, às vezes, se não tivesse feito o exame e não soubesse que tinha aquela doença, viveria muito mais tempo. Mas quando você sabe que tem, é uma tristeza, e você sabe que a morte está batendo nas suas portas, e você se definha, você se acaba, e desanima, e não quer fazer mais nada. Quando os casais enfrentam problemas conjugais, aquilo traz angústia, traz tristeza, e quanto mais se prolonga as desavenças no lar, mais dificuldades e mais desânimo traz na vida das pessoas. E o desânimo se torna grande, porque se é uma desavença no lar, quando a pessoa está na hora de voltar para casa, é um sofrimento para muitas pessoas. De encontrar a esposa, ou de encontrar o marido, que tem sido a causa da angústia e do sofrimento. Então essas coisas nos abatem espiritualmente, nos abatem fisicamente, nós perdemos a vontade de servir ao Senhor. E às vezes, quando alguns irmãos somem, a gente puder fazer um pré-julgamento do que passou, mas devemos ver a raiz, aqui são uma das situações de alguma coisa que está passando e que é difícil, e que nós não sabemos como resolver as situações. E o apóstolo Paulo fala então que essas pessoas precisam ser confortadas. Os rejeitados, e por serem rejeitados, perderam a esperança. E com a rejeição, ou qualquer uma dessas situações, vem a depressão. E as pessoas se tornam deprimidas e se afastam de Deus e do povo de Deus. E o pedido do apóstolo Paulo é: conforta essas pessoas. Conforta essas pessoas que estão sofrendo. E o conceito de confortar é estimular para o bem, ou estimular para o desempenho de responsabilidades. É você estimular essas pessoas
ou seja, para que elas possam conseguir sair dessa situação que estão passando. Ou seja, como Deus nos conforta quando nós estamos tão desanimados. E nós precisamos aprender de Deus para nós podermos animar as pessoas. Deus, Ele nos conforta como? Deus, Ele nos conforta falando através da Sua palavra. No texto que nós lemos aqui no início do culto, diz: esperei pacientemente pelo Senhor, e Ele ouviu a minha voz, o meu clamor, e inclinou para mim os seus ouvidos. E aí o salmista lá no verso 4, ele vai ter, no verso 3, vai dizer: eu vou agora cantar um hino, um novo cântico ao Senhor, porque Deus ouviu. Porque eu esperei, mas estava pacientemente esperando, e Deus ouviu o meu clamor. Ele ouviu a minha vida. Se estamos, irmãos, tristes porque erramos, Deus, Ele nos leva a perceber o nosso erro. Ele nos leva a ver aonde nós erramos, e Deus, Ele vai nos levar a reconciliar com Ele, a confessar os nossos pecados, e confessando os nossos pecados, nós sermos redirecionados pela palavra dEle aos preceitos que Ele tem para nós. Deus, Ele reafirma o seu amor por nós, mesmo quando erramos. É por isso que às vezes nós citamos vários textos. Deus é fiel, e a sua fidelidade, ela não está condicionada aos nossos dias santos, não, mas está condicionada à promessa dEle, à palavra dEle, aquilo que é. Por isso que Ele fala assim: eu não sou homem para mentir, e nem filho de homem para se arrepender. O meu amor vou derramar, independentemente se você está no caminho certo ou no caminho errado. Eu amo você de todos. Foi por isso que Jesus morreu por nós. O seu amor, ele não tem fim. Ele é constantemente em nossa vida. Então, nós não podemos apenas dar tapinha nas costas dos irmãos, mas falar o que estamos vendo. Deus nos ouve de forma como nós estamos, sem nos ameaçar. Deus, Ele não nos ameaça. E diz o salmista, no Salmo 76, clama a Deus por socorro, clama a Deus que me escute. Quando estou angustiado, busco o Senhor, de noite estendo as mãos sem cessar, e a minha alma está inconsolável. Ou seja, Deus ainda anda conosco em nossos momentos de dor e em nossos momentos de desânimo. Deus está do nosso lado. Mesmo quando eu andar pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal nenhum, porque Ele vai estar comigo, a vara dele, o cajado dele vai me consolar. Ou seja, a presença de Deus e a leitura da palavra dele são nossas maiores fontes de encorajamento. A Bíblia. Pode o choro durar uma noite inteira, mas de manhã vem alegria. Vem alegria. E devemos então assim estar esperando nesse consolo. A terceira característica que o Paulo coloca aqui, a terceira virtude que nós temos, é a virtude de amparar aqueles que passam por momentos de fraqueza. Exorto vocês, irmãos, então, que advirtam ou que exortem os submissos, confortem os animados e agora auxiliem os fracos. E o conceito aqui de fraco, a palavra grega asthenes, quer dizer doente, fraco, sem força. O fraco é aquele que não consegue firmar nos modelos bíblicos. O que a gente faz quando uma pessoa está fraca? Não ficar assim com uma pessoa e ela está fraca, a gente pega ela, o quê? Bota a mão na cintura dela e ampara porque ela está fraca. Então isso é amparar. Você ampara a pessoa que está fraca e ajuda ela a caminhar. Nós fazemos isso quando queremos levar uma pessoa que está fraca no hospital, a gente faz isso até ela entrar no carro e poder levar. Então a gente ampara. E esse é o significado. Ou seja, o fraco é aquele que se escandaliza com qualquer coisa. Às vezes alguém chega assim: nossa, não é possível, o pastor cantou sentado. Ninguém sabe que o pastor estava com dor na coluna. A gente se escandaliza com coisas besteiras, com coisas que nós podemos fazer, e às vezes nós não fazemos por causa dos escândalos daqueles que são fracos ali na igreja. O fraco é aquele que
ainda está aprendendo a lidar com a dureza da vida. E aquele iniciante, e aqui a palavra iniciante não é uma palavra pejorativa, mas alguém que está com lutas e por isso está enfraquecido. E aqui, o conceito de Paulo então é grudar-se a pessoa, é amparar, estar ao lado, né? Estar caminhando, andando nessa pessoa. E a quarta perspectiva que nós vemos aqui, a virtude, na imitação de Deus, é que devemos ter expectativas divinas a respeito das pessoas. E nós olharmos para as pessoas e ter expectativa divina. Como é isso? Ou seja, Paulo agora está voltando às três virtudes que nós falamos, para que nessa quarta, que ter perspectiva divina a respeito das pessoas, que nós possamos então desenvolver algum tipo de situações. Porque aqui a exortação de Paulo agora diz os três tipos de pessoas mencionadas antes: o insubmisso, o insubordinado, o desanimado, o fraco. E o conceito aqui é o conceito de ser paciente. Né? Devemos ter paciência, como diz o texto. Ou seja, é o oposto de ser uma pessoa de pavio curto. Ser paciente é ter um pavio longo. E ter paciência aqui é quando nós, por exemplo, líderes, estamos ensinando alguma coisa aos irmãos. E os irmãos não conseguem entender, e você ensina uma vez, ensina duas vezes, ensina três, quatro, e o irmão vem com a mesma pergunta, e às vezes você fica impaciente. Eu não vou ensinar mais não, aquela pessoa é ignorante ou burro. Não é assim que acontece? Não, isso não tenha calma, porque você ensina de novo. E ainda não aprendeu de novo. E fazendo isso de forma paciente. O sentido é de uma atitude longânima, então. O sentido é de que uma pessoa, de atitude de experiência, de que as coisas elas podem mudar, ou que Deus ele pode mudar as coisas. Nós estamos orando por alguém, nós estamos trabalhando com alguém, e a situação não mudou, mas não quer dizer que não mudará, e não devemos ter perspectiva de que muda. A gente ora muito pelos nossos filhos, e a gente tem a perspectiva de que eles vão mudar. Um dia eu conversando aqui com a Undina, ela falando a mesma coisa: pastor, nós oramos pelos nossos filhos, porque nós temos esperança de que eles vão mudar. E por isso nós continuamos orando. E nós cremos que eles vão mudar, nós cremos que eles vão vir para a igreja, todos eles vão vir para a igreja. E é por isso que nós estamos tendo uma perspectiva divina. Por que nós devemos ter isso? Por que esse sentido que devemos ter? A primeira coisa que devemos entender, irmãos, que os insubmissos, né, eles são pessoas que nos irritam. E geralmente nós falamos o seguinte quando a pessoa é submissa: nossa, eu vou jogar pérolas aos porcos novamente. Novamente vou falar algo que vai embora com o vento. O submisso, ele nos irrita. Os desanimados nos cansa. Quando ele vai crescer, né? Quando ele vai ter experiência. E o fraco, ele nos desanima. Como que vai entender aquilo? E como que Deus é paciente para conosco? Deus sempre está pronto para nos dar uma segunda chance. Deus nos confronta, e quando nós erramos, com o intuito Ele nos confronta com o intuito de nos restaurar. E Deus continua trabalhando em nós, mesmo quando nós não percebemos. Ou seja, Deus ele tem uma perspectiva de futuro em relação a nós, não em relação a Ele. E nós devemos olhar para as pessoas e sempre ter uma perspectiva divina de que amanhã essa pessoa vai ser uma pessoa diferente. E assim, irmãos, Deus tem expectativas sobre nosso respeito. E Deus continua trabalhando em nós, mesmo quando nós não percebemos o trabalho do Senhor. Qual o melhor contexto para servir as pessoas que Deus nos ama? O melhor contexto é nos relacionamentos que nós temos aqui na igreja. É nos relacionamentos interpessoais. É no grupo pequeno como um grupo de louvor. É no grupo pequeno como a SAF. É no grupo pequeno como a reunião de oração e doutrina na
quarta-feira, é onde nós temos a oportunidade de nós praticarmos e servirmos ao Senhor com essas características. E esse é o nosso desejo, o desejo da nossa igreja, de nós tratarmos os irmãos. E cada um tratarmos uns aos outros, como nós cantamos, como é precioso, irmão, estar junto contigo. Como é precioso andar lado a lado com você. E junto nós louvarmos o Senhor. E junto nós vivemos algumas experiências que a Bíblia proporciona a cada um. Junto nós podemos ouvir o que o irmão tem como experiência de Deus, e nós contamos também a nossa experiência, e juntos nós nos alegrarmos por aquilo que Deus tem feito e por aquilo que Deus faz. E devemos estar nessa característica, dessa preciosidade de nós exercermos os cuidados uns com os outros. E por isso, então, que Paulo diz isso e que devemos praticar. Exortamos também, irmãos, a que demonstreis no serviço, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, sejais bons para com todos. Evitai que alguém retribua a outro mal por mal, pelo contrário. Segui sempre bem entre vós e paz com todos. Que Deus nos abençoe. Que Deus possa resplandecer sobre nós o seu rosto e nos dar a paz.